Você já passou por alguma situação na sua vida que você pensou assim, meu Deus, como que eu vou sair dela? E se eu te disser que existe uma forma? Se eu te disser que Deus trabalha de forma perfeita até no que é imperfeito na sua vida? Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como. Olá, meu nome é Márcio Ferreira, sou terapeuta holístico e você está no canal Sancal para Despertar da Consciência. Como eu vinha falando no início do vídeo, por vezes a gente passa por situações na vida desafiadoras, né, que a gente pensa assim, meu Deus, como que eu vou sair disso? Parece às vezes até que não tem solução. Mas muitas vezes essas situações, vamos dizer assim, acontecem na nossa vida justamente para trazer algum tipo de evolução. Porque se a gente está aqui, isso eu falo várias vezes, né, em vários vídeos você vai ver eu falando isso, se a gente está aqui é porque a gente precisa evoluir. Se tem uma coisa que a gente veio fazer aqui nesse mundo é evoluir. Então muitas vezes a gente passa por uma situação que Deus quer que a gente passe por ela, justamente para que a gente aprenda alguma coisa, para que a gente evolua, né? É igual, por exemplo, se você pensar numa criança, né? Você não vai pegar uma criança e vai botar ela para fazer uma tarefa do qual ela não tem ainda capacidade. Você não vai pegar uma criancinha de 2 anos e mandar lavar louça, né? Já uma criança de 10, de 12, pode. A mesma coisa acontece quando tem uma criança no parquinho, por exemplo. A criancinha está lá subindo um escorrega, né? Está subindo a escada e o pai e a mãe estão sempre ali deixando ele subir, mas sempre com a mão próxima, sabe? Porque se ele escorregar, ele segura, ele pega. Se ele cair, por exemplo, né, e vier se machucar, o pai está ali, a mãe está ali para cuidar. Assim é Deus na nossa vida. Ele vai fazer o quê? Ele vai deixar a gente passar pela situação justamente para poder a gente aprender a passar por aquilo, para poder a gente evoluir. Muitas vezes a gente passa por situações na vida para poder a gente evoluir. A gente está aqui nesse mundo para evoluir. Eu falo isso em vários vídeos aqui do canal, que se você está aqui nesse mundo, você tem um propósito, que é evoluir. Então toda situação que a gente passa, ela vem para que a gente possa ter uma experiência, porque é dessa forma que o todo experiencia, né? Nós somos parte do todo, né? Nós temos uma centelha divina dentro da gente que se dividiu do todo para que pudesse experienciar, ter diversos tipos de experiência. E cada pessoa, né? Cada consciência, cada humano nesse momento, né? Que está aqui, está passando por uma experiência para a evolução. Então, se a gente está aqui para evoluir, tudo que vem na nossa vida é para a evolução, é para o bem. Não tem nenhuma situação que você pensa, poxa, isso daqui é para o meu mal. Não tem. Até o mal é para o bem, né? Quando a gente tem essa percepção, uma chavinha, sabe? Aquela chavinha que vira assim, aquele estalo que dá, que você começa a perceber que, tá bom, se isso aconteceu na minha vida, tem um motivo. E se tem um motivo, e se esse motivo vem do todo, e o todo é benevolente, o todo é 100% amor, não existe a energia divina, ela é amor, não existe outra coisa. Não existe o mal no divino, né? O divino é bom. Então, se o divino é bom, até o que é ruim, na nossa percepção, ela é só uma experiência para que a gente evolua. Então, quando tem essa percepção de que, poxa, tudo que vem na minha vida é para crescimento, é para evolução, pô, já dá um certo alívio, né? Você já pensa assim, legal, então por quê? Ou melhor, para que isso aconteceu? E aí você aprende com aquilo, evolui, dá mais um passo, cresce e vai para frente, né? Porque assim, até tem uma frase do Einstein que ele fala que nenhum problema pode ser solucionado com o mesmo grau de consciência que ele foi concebido. O que ele quer dizer com isso? Que quando você tem uma situação na tua vida, né, algum problema que foi gerado na tua vida, você olhou em volta, tem um problema. Esse problema ele foi gerado devido ao seu grau de consciência, devido ao que você ainda precisa passar para evoluir. Então você não vai conseguir resolver esse problema com a mesma mentalidade, com o mesmo grau de evolução, com a mesma consciência de quando, né, vamos dizer assim, você criou aquele problema, porque todos os problemas são criados, né, pela gente. Nós somos co-criadores. Eu sei que é meio complexo, né, ouvir isso, né, e cair essa ficha, aceitar isso, mas é a realidade, é verdade. Tudo
que tem na nossa vida foi criado pela gente. Você é o co-criador, né? Deus cria e você co-cria. Então, assim, se aquilo aconteceu na tua vida, é porque você precisa passar por aquilo. Então, se você criou aquele problema, para você sair dele, você vai precisar aumentar a sua consciência, expandir a sua consciência, subir um nível o degrau, porque a solução não vai estar aqui embaixo, né? Então, isso, inclusive, é uma lei hermética, né? Tudo que está dentro está fora, e tudo que está fora está dentro. Então, se a gente tem um entorno de forma caótica ou problemática, ou alguma situação difícil, seja em qual área da vida for, significa que eu preciso melhorar dentro de mim. E como que eu melhoro dentro de mim? Evoluindo. E como que eu me conecto com a energia mais evoluída da solução? E aí que entra o ponto que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Como que eu vou me alinhar com a frequência da solução? Daquela solução do problema que eu estou vivendo. Porque para todos os problemas que estão acontecendo na nossa vida, eles têm uma solução. E a solução, ela está dentro da gente. E como que eu me conecto? Como que eu me alinho com a solução desse problema? É isso que eu queria trazer no vídeo para vocês hoje. Eu me alinho me conectando com Deus, com a centelha divina que está dentro de nós. Então não é olhando para fora que eu vou encontrar a solução do problema, é olhando para dentro. Se eu preciso evoluir, crescer, para me alinhar com a solução, assim como o Einstein explicou, eu não posso ficar olhando para fora, não adianta. Se você tem um problema financeiro, não adianta você pegar empréstimo, vender o carro, vender a casa para pagar, que não vai adiantar, aquilo vai voltar na tua vida. Porque você tem que focar na causa. Qual é a causa? O que está gerando aquela situação, aquele problema financeiro na tua vida? Geralmente é uma crença limitante, é algo que foi colocado em você lá atrás, é algo que o teu subconsciente está trabalhando para não deixar, né? Porque o subconsciente da gente, ele trabalha como uma forma de proteção. Então ele quer proteger a gente. Se dentro de você aprendeu que dinheiro faz mal, que dinheiro é sujo, que, né, aquelas historinhas lá do rico não vai entrar no reino do céu, mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha, todas aquelas coisas que existiam, né, que falava lá no passado, tudo aquilo pode ter gerado em você uma crença. E essa crença está ali, ó, no teu subconsciente trabalhando. E o subconsciente é mais alinhado com o todo, é mais alinhado com o universo. Então ele alinhado, ele faz o quê? Ele cria. Ele cocria mais que você. Então o teu subconsciente está disparando algum gatilho de forma defensiva para não deixar o que ele entende como ruim acontecer na tua vida. Então se você tem uma percepção que se você crescer financeiramente, isso vai trazer para você algum problema, o universo, né, o seu movimento, vamos dizer assim, que está dentro de você, criando o teu subconsciente, vai criar uma situação para te jogar para baixo. E a gente esbarra naquela situação. Poxa, parece que eu vou, vem alguma coisa e me dá um tapa para baixo. Quando eu vou evoluir, não consigo. Quando eu acho que eu vou conseguir pagar a dívida, outra coisa. Quando eu conserto o carro, outro problema. E eu não ando, eu bato, eu não subo, eu venho, bato, eu venho e bato, eu venho e bato. Eu não consigo sair daquela situação. Ora uma doença, ora um carro quebrado, ora uma dívida, ora qualquer coisa. Assim como também às vezes para baixo também a gente, né? A nossa cocriação, né? O nosso subconsciente também por vezes ele não deixa a gente descer tanto. Então você vive naquela zona ali, né? Que é a sua zona de permissão. Eu me permito ter até aqui, mas não me permito subir, mas também não me permito descer, chegar a uma zona de pobreza, não conseguir fazer as coisas e tal. Então, de acordo com o seu grau de permissão, você vai ficar numa faixa. Então, muitas coisas que estão fora acontecem porque teu dentro, o teu interior, o que está dentro de você, está gerando aquela situação na tua vida. Então, assim, como que você vai consertar isso? Como é que você vai resolver isso? Evoluindo, mudando o seu grau de consciência.
Como que eu vou mudar meu grau de consciência? Me alinhando, olhando para dentro, me conectando com o todo, me conectando com a minha centelha divina, o meu eu superior. Então, uma das técnicas que você tem para se alinhar, para ouvir a sua centelha divina, para ouvir o todo, porque o todo, né, Deus, o Criador, o Universo, ele é sutil. Você não vai ouvir com a tua mente acelerada, pensando em um monte de problema, olhando, meu Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou pegar um empréstimo, vou resolver a situação financeira dessa forma, eu vou trocar de emprego, seja o que for, você não vai conseguir resolver de forma acelerada. Você precisa se conectar ouvindo Deus, ouvindo o Criador. E ele é sutil. Então você precisa desacelerar sua mente e ir se conectando com essa energia de Deus, energia do todo. Para fazer isso, você precisa se voltar para dentro. E como é que você vai se voltar para dentro? Fazendo uma meditação, por exemplo. Você vai dizer, pô, Márcio, mas como assim? Você acha que no meio desse turbilhão que eu estou passando, você quer que eu sente e medite? Você acha que meditando você vai resolver? Mas sim, porque se você meditar, existe N técnicas, tá? Mas uma que eu gosto, né, que eu ensino, que eu utilizo, é a meditação. Por quê? Porque no momento que você senta para meditar, né, e aí existem várias técnicas, existem vários momentos bons para você fazer isso. Um deles é logo quando você acorda. Então, se você acordou, eu acordo de 7 horas para ir para o trabalho. Acorda 6h50, 10 minutos antes e começa a fazer essa experiência. Senta, levantou, senta e medita. Por quê? Porque naquele momento, é um momento que você ainda vai estar aqui, naquele momento que você está tentando acordar, ainda está meio dormindo, teu subconsciente, sabe, está bem assim, aflorado, né? Porque até inclusive quando você usa técnicas de PNL, reprogramação mental, você consegue ouvir aqueles áudios de noite, né? Você vai dormindo e vai ouvindo que ele vai fazendo aquela reprogramação mental. Inclusive tem áudios de reprogramação mental aqui no canal. Você vai fazendo isso para reprogramar, por quê? Porque tua mente acelerada, ela está desligada. Então, quando você acorda, você ainda não vê aqueles pensamentos, o que eu vou fazer hoje, conta que tem para pagar, boleto, chefe, condução, carro, nada disso. Aquilo ainda está vindo. Então, nesse momento, você senta e medita. Eu não sei meditar. Primeiro momento, não faz nada. Senta e ouve. Ouve a respiração, ouve um barulho de passarinho, ouve um barulho de ventilador, qualquer barulho que você consiga se conectar, e qualquer pensamento, qualquer coisa que venha na cabeça, você deixa, você assiste. Passou boletim, deixa passar. Passou um carro com problema, deixa passar. Veio uma preocupação, deixa aí, assiste ela de fora e vai deixando a energia fluir, vai deixando o pensamento ir ali trabalhando devagarinho, subconsciente. 10 minutinhos. Eu não consigo 10 minutos. Começa com 5, depois aumenta para 7, para 10, para 15, daqui a pouco para 30 minutos. Não existe um padrão, né? Aos poucos, no seu tempo, você vai conseguir. E o que vai acontecer? Quando você começa a meditar, quando você começa a se conectar, a se alinhar com a sua centelha divina, você vai começar a receber insights na tua vida. Vai vir um pensamento, vai vir alguma coisa que vai, né, trazer ali para você. Então, assim, cada pessoa tem um jeito. Pode ser que você, na primeira meditação, você já consiga ter um insight, ter uma visão, ter, sabe, assim, aquela coisa, aquele pensamento que vem, e você fala, a solução é essa, vou fazer isso. E por outras vezes também, pode ser que nas primeiras meditações você não veja nada, não sinta nada. Mas com certeza a resposta vai vir. Ela pode vir durante o dia. Você está trabalhando, né? Você está fazendo alguma coisa, você deu aquela camada de sempre no momento que você estiver mais desacelerado. Eu estou lá no meio de uma confusão, no meio de um problema, você não vai encontrar. Não vai chegar a solução divina no meio da confusão. Naquele momento que você estiver mais calmo, mais relaxado, por isso muitas vezes acontece quando a pessoa está tomando banho. Porque quando a pessoa está tomando banho, ela está ali, né, tomando o banhozinho dela, ela está focada, ela está ouvindo o barulhinho da água. Às vezes, nesse momento, a pessoa tem sabe, uma ideia, aquela coisa, nossa, tive uma ideia no chuveiro, né, tomando banho. Isso acontece. Por quê? Porque vem. Então, quanto mais você conseguir se conectar
com o todo. Quanto mais você conseguir se conectar com a sua centelha divina, com o seu eu superior, mais você vai estar alinhado. E alinhado com o todo significa que você vai estar alinhado com o fluxo do universo. E alinhado com o fluxo do universo, não tem como tua vida ficar caótica. Por quê? Porque você vai ser alinhado e direcionado para as situações que você precisa passar, para as situações que você precisa vivenciar e para as soluções de cada uma. Por quê? Porque você vai receber uma visão, um insight, alguma coisa para você resolver. Resolveu? Vamos para o próximo. Evoluir. Já experienciei aquilo. Evoluir. Então, assim, como é que eu resolvo os problemas? Me conectando, olhando para dentro, resolvendo a minha vibração. Como é que eu resolvo minha vibração? A gente já falou isso em outros vídeos aqui do canal. Meu pensamento me gera uma emoção, um sentimento. O sentimento tem uma vibração. Essa vibração me conecta com as coisas. Então, se eu tenho uma vibração baixa, uma vibração com pensamento de escassez, eu vou gerar o quê? Escassez na minha vida. Escassez, eu vou gerar mais problema, mais boleto para pagar, mais falta de coisa, menos dinheiro entrando, mais dívida entrando. Pronto. Agora, se eu me conecto com uma energia mais positiva, com uma vibração melhor, se o meu sentimento começa a ser um sentimento positivo, né? Por isso que muitas vezes as pessoas falam, faz o exercício de visualização, porque no exercício de visualização, a pessoa vai ver ela fazendo aquilo. Ela vai sentir, tanto que um dos pontos que é falado não adianta só visualizar. Visualizar você não vai conseguir fazer com que aquilo venha para a tua vida, você tem que sentir. Por que tem que sentir? Porque o sentimento é que vai gerar a vibração e a vibração é que vai te conectar com aquilo. Porque quando você se alinha com o seu eu superior e pede lá a situação, a solução, vê a situação, cria a solução, o que vai acontecer? Ela vai estar criada aqui. Você colapsou aquilo, né? Assim, na física quântica a gente diz que isso colapsou. Então, foi colapsado, existe, só que existe numa vibração diferente da que você está. Então, você está aqui na vibração do desespero, da preocupação, mas a solução já foi criada para você. Você só precisa se conectar nela. Igual a frequência do rádio, que eu também já falei em outros vídeos do canal. Sintonizou a frequência do rádio, conectou. A solução está aqui, numa vibração. Aí você tem que fazer o quê? Se conectar nela. Então, assim, exercício de visualização, com sentimento, com presença, com sentimento de pertencimento, de merecimento. Você vai conseguir se alinhar com a solução do seu problema. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, uma forma de encontrar a solução do problema, se alinhando com todo. Então, se hoje você chegou até aqui, até esse vídeo, se você ficou até esse momento do vídeo, é sinal de que você está alinhado com todo. É sinal de que você está num processo de evolução, num processo de despertar. Você já é um ser desperto. E se você é um ser desperto, eu te convido a fazer parte da nossa egrégora aqui da Sankalpa Despertar. Se você ainda não for inscrito no canal, se você puder se inscrever. E se gostou do vídeo, se fez sentido para você, se te agregou de alguma forma, se puder dar um like, eu vou ser muito grato. Gratidão pela sua vida, gratidão por você assistir até aqui. O Deus que está em mim, saúde ao Deus que está em você. Namastê.